Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago para vocês uma coletânea com 6 relatos sobre a Quaresma e relatos que aconteceram em igrejas. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao primeiro relato. Espero que gostem muito das histórias. Uma nova religião. Olá a todos! Essa história aconteceu com meu avô João. Ele me contou quando ainda estava vivo e vou contá-la do ponto de vista dele, pois acredito que será mais interessante para vocês. Esta história se passou em 1983, em um pequeno vilarejo onde ele vivia e que nunca pôde esquecer. Tudo começou quando a igreja local fechou suas portas após a morte repentina do padre, deixando os fiéis sem um templo para praticar sua fé. As pessoas estavam tristes e desesperadas, até que um dia, sem aviso prévio, a igreja foi reaberta por uma nova congregação religiosa. No início, todos se sentiram aliviados e felizes por terem um novo local de culto, e eu não fui exceção. A emoção me levou a assistir a primeira missa que aconteceu lá no domingo de manhã, junto com um grupo considerável de pessoas do vilarejo, pois era um acontecimento de suma importância e ninguém queria perder. Ao entrar, me senti maravilhado. Sentei-me nos primeiros bancos bem na frente e respirei fundo. Mas foi aí, com esse respiro, que percebi imediatamente que algo não estava certo. Não havia a paz que normalmente inundava aquele lugar sagrado. Agora, era um local frio, do qual emanava uma sensação desagradável que me fez tremer. A igreja parecia a mesma por fora, mas no interior estava escuro. A luz mal iluminava o lugar, criando um ambiente lúgubre e sombrio. Os fiéis começaram a rezar em voz baixa, esperando pelo padre. Eu também comecei a orar, mas em minha mente sentia que algo estranho iria acontecer. E assim foi. Quando o padre finalmente apareceu, percebi que algo estava muito errado. Ele vestia uma túnica vermelha e preta, nada parecido com o que um padre católico deveria usar, sem mencionar os símbolos estranhos em suas roupas, que eu nunca tinha visto antes. Ainda assim, tentei não prestar muita atenção, pensando que talvez fosse alguma vertente do catolicismo que eu não conhecia. E concentrei-me nas palavras que eu achava que ele diria. Foi um momento estranho. Estávamos sentados, esperando que ele dissesse as primeiras palavras de boas-vindas. Mas, em vez disso, ele ficou parado atrás do altar, com as mãos em uma posição muito estranha, como se estivesse rezando, mas com as palmas viradas para baixo. Então ele começou a murmurar. Passaram-se cerca de 2 minutos. E, de repente, ele elevou a voz para que todos pudessem ouvi-lo. Mas, à medida que ele falava, percebi que não conseguia entender nada. Ele estava falando em um idioma desconhecido, uma língua macabra e aterrorizante. Não sou nenhum estudioso, mas acho que consigo identificar quando alguém fala latim. E aquilo, definitivamente, não era latim. O ambiente ficou cada vez mais assustador a cada segundo que passava. E comecei a sentir um frio intenso. Os fiéis ao meu redor começaram a se mover inquietos, alguns murmurando coisas que eu não conseguia ouvir claramente. Meu coração começou a bater forte, mas eu resistia à ideia de abandonar a missa. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que aquela não era uma missa normal. Então, algo aconteceu que me fez mudar de ideia. Comecei a ouvir sussurros atrás de mim, muito próximos, em um idioma que eu não conseguia entender, semelhante ao que o padre estava falando. No início, pensei que fossem os fiéis, mas ao virar a cabeça vi que não havia ninguém tão perto quanto parecia. A sensação de terror cresceu em mim, e acho que em muitos outros também, porque aos poucos as pessoas começaram a se levantar para sair da igreja. Eu acabei fazendo o mesmo,
Levantei-me com o desejo de sair, mas antes de conseguir, vi algo que ainda me faz tremer. Uma sombra se movia de forma estranha ao meu lado, e ao virar a cabeça para olhar, percebi que ela não tinha uma forma humana. Era escura, deformada e parecia ter vida própria. Sem dizer uma palavra, me apressei, quase empurrando os outros, cheio de terror, e finalmente cheguei à porta de saída. Lá fora, confirmei que não era o único assustado. As pessoas do vilarejo estavam do lado de fora, olhando para o edifício com rostos de medo e espanto. Ao perguntar o que havia acontecido, ninguém parecia ter uma resposta clara. Só se sabia que algo estranho havia ocorrido dentro da igreja. Algo que não tinha explicação. Com o tempo, descobrimos que a congregação que havia tomado a igreja era um grupo de culto e que o padre que oficiava a missa era um líder religioso extremista que adorava o demônio. A igreja havia sido usada para realizar rituais profanos por um tempo, e as pessoas do vilarejo haviam testemunhado uma dessas práticas. A primeira delas. A igreja foi fechada novamente pelas autoridades e nunca mais houve uma missa lá. Pelo menos nenhuma daquelas estranhas e aterrorizantes. A sombra com vida própria, os sussurros estranhos e o padre sombrio são coisas que com certeza nunca poderei esquecer. Essa foi a história. Era uma das histórias favoritas do meu avô e marcou tanto ele que, em todas as oportunidades que tinha, ele a contava com prazer. A estátua viva. Se há algo que meu tio Sebastian sabe fazer bem, é contar histórias de terror. Eu, como seu sobrinho, já fui testemunha de como suas histórias me deixaram sem dormir por noites inteiras. Mas desta vez, a história que ele me contou foi diferente, porque era real. Segundo meu tio, há muitos anos ele foi enviado a uma comunidade distante para realizar trabalhos sociais por parte de uma organização beneficente. Ao chegar, a primeira coisa que ele notou foi a igreja localizada no centro da comunidade. Dentro desse templo, havia uma estátua de São Charbel em tamanho real, como principal atração. Normalmente, São Charbel é representado como um homem idoso de barba branca e vestindo uma túnica preta com capuz. Mas essa estátua tinha algo diferente. De acordo com meu tio, a estátua o seguia com o olhar, como se tivesse vida própria. Apesar disso, ele decidiu não dar atenção a esses sentimentos, achando que eram apenas fruto do nervosismo. Os meses passaram e a imagem de São Charbel continuava a assustá-lo sempre que ele passava por perto. Para quem não sabe, São Charbel foi canonizado pela Igreja Católica por fazer muitos milagres. Um dia, enquanto percorria a igreja, ele notou que a estátua não tinha mais o braço levantado, mas sim abaixado. Intrigado, foi perguntar ao padre da comunidade se haviam mudado a estátua. Mas o padre respondeu que não. Meu tio contou o que havia acontecido, e ambos foram ver a imagem do santo. Quando chegaram, a estátua já tinha o braço levantado novamente. Foi então que o padre revelou ao meu tio que aquela não era a primeira vez que isso acontecia. Ele mantinha isso em segredo porque sentia que havia algo errado com aquela estátua. O padre também sentia-se perturbado, mas não podia fazer nada, já que as pessoas rezavam muito para ela e ele não podia simplesmente removê-la. O pior é que a história não terminava aí. O padre contou que alguns anos antes, a estátua havia desaparecido e ninguém a viu por meses. Todos pensaram que ela havia sido roubada, mas, uma manhã, a estátua reapareceu no mesmo lugar, como se nada tivesse acontecido. Isso poderia ser considerado um milagre, mas o fato de que todos se sentiam desconfortáveis perto daquela estátua de São Charbel tinha que ter algum motivo.
Depois disso, meu tio permaneceu na comunidade por mais 2 semanas e depois foi embora, mas manteve contato com o padre. Alguns meses depois, ele conversou com o padre para saber como estavam as coisas. E o padre contou algo que havia acontecido alguns dias após a partida do meu tio. Acontece que a estátua havia desaparecido novamente, mas desta vez parecia que não voltaria. Os meses se passaram e ninguém sabia o que havia acontecido com ela. A estátua foi dada como perdida. Conforme os anos se passaram, meu tio soube de uma tragédia com um desfecho, no mínimo, aterrorizador. O padre daquela comunidade havia falecido, e quando entraram em seu quarto, encontraram a estátua de São Charbel lá, com o braço estendido como se quisesse tocá-lo. Desde então, a estátua foi trancada em uma caixa de vidro. Alguns poderiam acreditar que isso foi algo bonito, que aquela estátua de São Charbel apareceu para guiar o padre ao céu. Mas meu tio pensa o contrário. Ele acredita que havia algo sombrio vivendo dentro daquela estátua, o que explicaria por que ela sempre emanava uma energia tão escura. E assim termina a história do meu tio. Uma história que me deixou sem palavras e me fez questionar se as coisas que consideramos boas, como estátuas de santos, podem abrigar o mal em seu interior. Acho que é algo interessante para refletir. Um abraço a todos. O espírito do sacerdote. Olá! Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência de horror que espero que te perturbe tanto quanto me perturbou. Aconteceu em uma igreja. Há 22 anos, eu era amigo próximo de um sacerdote muito querido por sua comunidade. Ele amava as pessoas e as pessoas o amavam. Mas um dia, tudo mudou. Meu amigo faleceu na igreja que tanto amava, e seu último desejo foi ser enterrado nas criptas que ficavam ao lado da igreja. Claro, todos os seus seguidores atenderam o seu pedido, mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava. Um dia, quando fui visitar seu túmulo, percebi que a cripta havia sido arrombada e as cinzas do meu amigo não estavam mais lá. Eu não sabia se alguém as havia roubado ou se algo sobrenatural havia acontecido. Avisei as autoridades e as investigações começaram. Mas é claro, nenhuma pista foi encontrada. O mais estranho de tudo foi que, após esse incidente, coisas aterrorizantes começaram a acontecer na igreja. O que ninguém esperava. Um dia, quando fui visitar seu túmulo, percebi que a cripta havia sido arrombada e as cinzas do meu amigo não estavam mais lá. Eu não sabia se alguém as havia roubado ou se algo sobrenatural havia acontecido. Avisei as autoridades e as investigações começaram. Mas é claro, nenhuma pista foi encontrada. O mais estranho de tudo foi que, após esse incidente, coisas aterrorizantes começaram a acontecer na igreja. Em uma ocasião, depois do que aconteceu com meu amigo sacerdote, encontraram cerca de 20 pássaros mortos dentro do templo, sem explicação alguma. No entanto, pessoalmente, tudo isso parece insignificante em comparação com o que vivi no outro dia, quando fui rezar na capela da igreja. Naquele dia, na hora em que fui, não havia mais ninguém. Eu me sentia completamente calmo, por isso fui. No entanto, enquanto estava em minhas orações, senti uma presença estranha. A inquietação me fez abrir os olhos e vi algo que me deixou sem fôlego. Havia uma sombra escura no canto da capela, movendo-se de um lado para o outro. No começo, pensei que fosse minha imaginação, mas logo percebi que não estava sozinho. Aquela sombra era real. Levantei-me imediatamente e corri para fora do templo, triste porque algo me dizia que aquela sombra era meu amigo sacerdote, cuja alma talvez não pudesse descansar em paz devido ao roubo. As pessoas começaram a relatar que viam meu amigo percorrendo os corredores da igreja, como se estivesse procurando algo.
Alguns garantiam tê-lo visto sentado nos bancos, observando as imagens de Cristo com tristeza em seus olhos. Até os fiéis mais devotos começaram a duvidar de sua fé, depois de ver meu amigo caminhando pela igreja após sua morte. Ao entender que ele não podia descansar e ir para o nosso Senhor, comecei a ir com mais frequência à igreja para rezar por sua alma. Mais uma vez, entrei na capela onde havia visto a sombra anteriormente, esperando não encontrá-la novamente. Mas o que aconteceu foi muito pior. Havia uma escuridão pesada e densa no ambiente, como se algo estivesse engolindo a luz que entrava pelas janelas. Eu podia sentir uma presença estranha atrás de mim. Nos primeiros instantes, não quis me virar, mas de repente, ouvi um sussurro, dizendo meu nome. Virei-me e vi meu amigo sacerdote parado ali, atrás de mim. Seu rosto estava coberto de sombras, e seus olhos já não estavam em seus lugares. Não pude evitar soltar um grito e sair correndo da capela. Nunca mais voltei à igreja. A presença do meu amigo sacerdote era forte demais para mim. Desde então, dizem que sua alma ainda vaga pela igreja, procurando algo que nunca encontrará. Apesar de já ter se passado algum tempo, ainda tenho pesadelos e ainda posso sentir sua presença quando me aproximo da igreja. Mas o que mais me aterroriza é pensar no que pode ter acontecido com suas cinzas. Quem as levou e por quê? O que essa pessoa estava procurando? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: meu amigo sacerdote nunca descansará em paz até que se faça justiça pelo que lhe fizeram. Muito obrigada. O Cristo vivo. Olá, essa história é da minha mãe e da minha avó. Ambas viveram isso, então as duas puderam dar testemunho do ocorrido. Elas moravam em um povoado muito pequeno. Lá, como em todo mês de abril, celebra-se a Semana Santa. E como sempre, esses dias são passados cumprindo os mandamentos do Senhor. No entanto, essa história gira em torno de uma lenda que, pelo menos, é conhecida pela minha mãe e pela minha avó, que descansa em paz. E é uma crença local bastante sinistra: o Cristo vivo. Para explicar do que se trata, vou contar primeiro a história. Tudo aconteceu na Semana Santa de 1983 no povoado. Muitas pessoas começaram a sentir um medo muito estranho, uma inquietação. É difícil descrever isso, porque foi um sentimento que mergulhou toda a comunidade em uma época deprimente. Eu e todos os que ouviram essa história acreditamos que foi uma psicose coletiva, o que não é incomum em um povoado pequeno. Mas enfim, o ponto é que esse medo era comentado em lojas, mercados, casas e principalmente nas igrejas. Finalmente chegou a noite do último dia da celebração, o domingo de ressurreição. Minha mãe e minha avó tinham acabado de voltar da missa e chegaram em casa. Ambas estavam fazendo a limpeza da casa como faziam todo domingo. Em um momento, minha mãe precisou levar o lixo que haviam juntado até aquele momento. Ela não precisou ir longe, só tinha que atravessar o pátio e deixá-lo na estrada. Ela fez isso e, ao chegar ao local, viu nas proximidades um homem caminhando na escuridão. A noite nos povoados naquela época era total, e sem luz na rua ela não conseguia vê-lo completamente, mas diz que sua figura era inconfundível. Um homem que parecia estar nu, caminhava muito, muito devagar e carregava um objeto enorme nas costas, algo parecido com uma cruz. Seus olhos brilhavam sob uma coroa de espinhos, e ele nunca percebeu a presença da minha mãe, ou, pelo menos, é o que ela acredita. Assim que o viu, minha mãe abafou um grito e correu de volta para casa, fechando a porta de madeira com força e assustando minha avó. Ela perguntou por que minha mãe estava tão assustada, e minha mãe contou o que havia visto. Longe de ficar impressionada, minha avó apenas assentiu e continuou limpando a casa.
A lenda do povoado diz que a Semana Santa é uma espécie de dia do juízo, porque se acredita que, dependendo de como as pessoas do povoado se comportaram durante o ano anterior, Cristo aparecerá de maneiras diferentes no dia da ressurreição. Se fossem bondosos e seguissem as diretrizes de Deus, seriam abençoados. Mas se os pecados abundaram em seus corações durante todos aqueles meses, então Cristo os visitaria, mas mostrando o seu lado mais sombrio. E quando isso acontece, o sinal mais comum é que durante a Semana Santa as pessoas começam a sentir muito medo. Não era a primeira vez que as pessoas viam o Cristo vivo percorrendo, com pesar, as ruas escuras do povoado. Ele já era conhecido e quase deixava de ser uma lenda. Claro, isso é algo que nunca discuti com minha mãe, mas pode haver 1000 explicações para o que ela viu. Por enquanto, não soubemos a verdade, e isso permanecerá como uma história inquietante. Um Deus vingativo. Olá, espero que estejam muito bem. Há muitos anos eu sofria de descontrole da raiva. Eu tinha uns 16 ou 17 anos e estava naquela fase da adolescência em que somos muito impulsivos e tudo nos irrita. Mas no meu caso, era um pouco diferente, porque eu não sabia como me controlar, brigava muito na escola e era sempre eu quem começava as brigas por qualquer besteira. Há um detalhe importante nisso tudo. Para tentar me ajudar, minha família não quis me levar a um psicólogo, mas sim a um sacerdote. Meus pais, com toda a boa intenção do mundo, achavam que me levar à missa frequentemente e me tornar alguém religioso iria acalmar minhas emoções, mas isso simplesmente não aconteceu. Embora eu sentisse paz quando estava nos templos, assim que saía, o problema da raiva voltava. E como percebi que a religião não estava me ajudando, comecei a odiá-la. Agora, toda vez que tentavam me levar à missa, eu fazia um escândalo desastroso e ficava com raiva, como se estivessem me pedindo para limpar o chão do banheiro com a língua. Se não fosse pelo fato de meu pai ser muito rígido, eu nem de brincadeira iria. No final, acabei odiando a Deus. Mas a vida me deu uma lição, e nada agradável, por sinal. No entanto, graças ao trauma que isso me causou, comecei minha jornada de mudança. Em 2011, minha única tia materna faleceu. Foi um golpe muito duro para minha mãe. Ela foi enterrada num cemitério central e toda a família se reuniu lá para dar a ela uma sepultura digna. De novo, o simples fato de ver um sacerdote ali me encheu de raiva. Para não fazer um escândalo, preferi me esconder e me afastar, indo me perder no cemitério. Mas quando eu ficava com raiva, o sentimento durava bastante tempo. Então, lá estava eu, dando voltas e mais voltas entre as tumbas, furioso, sem nem saber ao certo o porquê. Em meu pequeno passeio, me deparei com uma senhora idosa parada ao lado de um mausoléu. Ela estava de costas, mas logo percebi que estava me olhando. Desviei o olhar e continuei caminhando, mas alguns passos adiante percebi que ela ainda estava me encarando. Como eu odiava quando as pessoas ficavam me olhando fixamente. E isso me enfurecia muito. Então, olhei para ela e não desviei o olhar desta vez. A senhora era alta, com um semblante altivo, como aquelas pessoas ricas dos anos 50, muito presunçosas. Ela estava vestida de forma diferente, com uma roupa verde escura, tão elegante quanto sua postura. Ela também continuou me encarando e a raiva que eu já sentia cresceu e explodiu. Com toda a intenção de confrontá-la, caminhei em sua direção. Mas, para minha surpresa, ela fez o mesmo. Lembro daqueles instantes como se fossem ontem. A velha tinha um rosto enrugado e extremamente sério, com feições secas, como se nunca tivesse sorrido na vida. Sua pele estava pálida e cheia de sardas e manchas. Havia algo nela que, à primeira vista, começou a me dar um pouco de medo, mas eu não sabia o que era. Enquanto continuávamos caminhando, e ela,
Cada vez mais rápido, percebi que sua saia, tão longa que chegava ao chão, não se movia, ou seja, suas pernas, ao se moverem, não causavam nenhuma deformação na forma da saia. Parecia que a velha estava flutuando. Ela tinha as mãos descansando sobre o estômago, o que dava uma estranheza ainda maior ao seu andar. Eu comecei a diminuir a velocidade, e o medo cresceu ainda mais. Seus olhos, eu posso jurar, ficaram completamente negros, e de sua boca, que se abriu levemente, saía um líquido verde, da mesma cor de seu vestido. Um fio dessa substância escorreu até o chão, manchando sua roupa no processo. O terror que senti naquele instante é indescritível. Foi assustador, algo que penetrou até meus ossos. Não há palavras para explicar. Parei bruscamente, a apenas alguns metros dela, e me virei para correr. Tropecei e, enquanto me levantava, comecei a gritar como um louco. Em um instante, virei a cabeça para ver o quão perto ela estava de mim, mas quando olhei, ela já havia desaparecido. Corri até onde minha família estava e abracei minha mãe, algo que não fazia há muito tempo. Desde então, algo mudou dentro de mim. Não sei se o trauma que aquilo me causou superou o problema da raiva, ou se meu cérebro relacionou as coisas que eu sentia por Deus com aquele evento paranormal e percebeu que era melhor respeitar a divindade. Não sei, mas o fato é que mudei. Toda vez que ficava com raiva, o rosto horrível da velha vinha à minha mente, e a raiva se transformava em medo. Agora estou muito melhor, mudei minha maneira de viver e estou feliz assim. Espero que gostem da história. Um abraço. Os arcanjos. Não quero me estender muito, pois também não me lembro muito daquela época. Fui devota da religião evangélica desde os 5 anos, sempre por decisão própria. Na verdade, eu era a única da minha família naquela época que nunca havia faltado a um único culto. E com tanto tempo dentro da igreja, vivi tantas experiências aterrorizantes que poderiam preencher 1000 páginas. Mas o que mais me lembro aconteceu há 11 anos. Minha irmã era muito rebelde e tão distante de Deus que quase chegou a negá-lo. Mas, para a sorte dela, nunca chegou a tanto. Naquele tempo, minha família passava por uma situação difícil e eu, em meu desespero e inocência, comecei a orar com muito mais frequência para que as coisas melhorassem. O curioso é que Deus me respondia, ou, pelo menos, foi o que eu cheguei a acreditar. Diferente do que muitos esperam, eu não ouvia uma voz. Era mais como um estrondo, um barulho tão poderoso que poderia matar de medo qualquer um que ouvisse desprevenido. Mas para mim parecia acolhedor, quase celestial. Para ser sincera, desde os 5 ou 6 anos, eu experimentava coisas que muitos considerariam aterrorizantes. Sombras, sonhos vívidos e vozes que soavam como zumbidos. Eu nunca senti medo, pois lembro que elas se apresentavam como arcanjos enviados para cuidar da minha família. Eles se tornavam parte da minha normalidade. E foi assim até os meus 7 anos. Tudo isso era comum para mim, até o dia em que minha irmã gritou cheia de medo ao ver quem se fazia chamar de Uriel no canto do nosso quarto. Ela chorou, tapando os ouvidos, implorando para parar de ouvir, pois ao contrário de mim, ela não ouvia os mesmos zumbidos inocentes. A verdade é que minhas lembranças dos 7 aos 8 anos são um pouco confusas, mas minha memória me leva a cenas cheias de sombras que hoje em dia são nítidas. Rostos que, embora não me dessem medo na época, agora me parecem tão perturbadores que não entendo como não gritei na primeira vez que os vi ou que falei com eles. Conversei com minha irmã para contar essa história e ela me contou algo que não consigo lembrar. Segundo suas próprias palavras, aquelas vozes e sombras só assediavam porque, não importava o quanto tentassem, nunca conseguiram se aproximar dela.
já que eu, supostamente, nunca lhes dei permissão. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse respondido sim ao que me diziam através dos zumbidos. Talvez naquela época, assim como minha irmã, eu também pudesse ouvir algo mais do que zumbidos e estrondos. Não tenho certeza, mas depois de analisar e pensar sobre isso, a única coisa que posso afirmar é que sei que aquele estrondo não era Deus e aquelas sombras não eram os arcanjos. Fim dessa coletânea de relatos. Deixe nos comentários qual a história que vocês gostaram mais. No próximo vídeo trarei mais 5 histórias sobre a Quaresma. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo relato.